25. Teremos agora a honra de falar com ele, o senhor doutor Diego Hipólito. Bom dia, Diego. Bom dia! Bom dia, que honra tê-lo aqui no Central Splash. Eu fico honrado, gente. Estava assistindo aqui vocês. Que legal. Ô Diego, o senhor participou de uma edição do BBB que a gente cobriu aqui com muita emoção e com muito cuidado e com muita atenção. Como que foi a experiência para o senhor de ter participado, depois de tantas histórias importantes no esporte, ter esse outro tipo de exposição junto com a sua irmã, que já tinha participado do Power Couple na Record? Qual é o saldo que o senhor tira 3 meses depois do término de BBB 25? Então, Júlio, eu acho que assim, tipo, o Big Brother é um programa que eu gosto, né? Eu gosto de reality. Eu nunca imaginei que eu entraria. Eu já tinha tido possibilidade de entrar anteriormente. Essa vez foi uma edição diferente, foi uma edição que você entrava em dupla. Então eu tinha a possibilidade de escolher alguém e nada mais justo, assim, para mim foi sensacional ter a possibilidade de entrar com a minha irmã. Eu não tinha noção que ela poderia entrar porque a Dani já tinha participado do Power Couple, então eu achava que nem podia. E aí, no decorrer das conversas, eu vi que podia. E quando eu entrei, eu acho que foi uma experiência muito diferente. Eu não vou te dizer que assim, que lá dentro eu achei uma experiência fácil, por mais que eu assistindo depois de fora as coisas que eu assisti, que foi pouco, eu não me apeguei em ficar assistindo o programa. Eu achei uma edição muito diferente, porque eu acho que você já entrou com uma pessoa que você tinha confiança, então isso faz com que eu acho que tenha até menos brilho do que muitas vezes tem, que é o que o programa, é o que as pessoas gostam. Eu sou uma pessoa que sou muito difícil de brigar, de discutir, então eu achei difícil pela essa questão, eu achava segunda-feira um dia muito cansativo mentalmente para mim, eu não tinha noção, eu estava muito bem preparado psicologicamente, que eu me refiro no meu período de vida que eu estava quando eu entrei, e dentro da casa eu fui me desestabilizando durante o tempo. Eu entrei de uma maneira, eu senti que no final do programa, tipo, eu estava muito murcho já, muito cansado, então foi diferente. Eu olhando de fora, eu só vejo saldos positivos, assim, para mim. Eu fico muito feliz de ter participado e vejo como uma excelente oportunidade. O Big Brother ainda é o programa que eu considero de reality show com a maior audiência, com a maior questão de retorno que você possa ter, mas dentro eu não tinha noção da proporção do que estava tomando, eu não tinha noção do que as pessoas estavam achando, eu só estava sendo eu. Então, e ser a gente, às vezes, para as pessoas que não estão acostumadas num período atual com pessoas excêntricas, que sou eu, tipo, um pouco maluquinho, aí às vezes inconstante, com meus ataques de riso. Eu tenho muitas coisas que eu acho que me acho diferente. As pessoas achavam que eu era um atleta multicampeão, campeão olímpico e mundial, como sou, com esses resultados, graças a Deus, terei pro resto da vida, mas eu sou cheio de defeitos. Então, quando eu entrei lá, acho que o pessoal de dentro da casa não tinha muito essa noção. Então, eu fiquei feliz muito com o pós. Eu não tinha noção que as pessoas iriam gostar, que tinham gostado tanto de mim e queriam me abraçar tanto, porque eu sou conhecido, né, desde os meus 15 anos de idade, por ser irmão da Daniela Hipólito, né, que a Dani foi medalhista mundial em 2001, eu já era conhecido desde dessa época, por ser um ginasta nessa época, já tinha conseguido grandes resultados desde o ano de 2002, que eu fui finalista mundial no Mundial de 2002, sendo o quinto melhor do mundo já no meu primeiro Mundial, e daí por diante fui tendo os resultados importantes, né, mas tive meu auge da minha fama como ginasta em 2008, eu falo para as pessoas que eu serei eternamente um ginasta, mas o Big Brother reacendeu essa lembrança do Diego Hipólito também ginasta. Então, além das pessoas me conhecerem como pessoa, com as minhas atitudes, com a minha
personalidade, da maneira como eu sou, que eu acho que o pessoal da rua agora, todo mundo me olha e quer rir. Parece que eu virei comediante, que é isso que eu acho engraçado. Ô, Mas pelo Diego, menos eu posso ser eu o tempo todo. eu acho que o senhor falou da sua experiência no pós. O senhor teve uma trajetória lá dentro que foi irregular como a de muitos participantes, no sentido de aquele está amado, aquele está odiado, controverso, confuso e tal. Mas eu acho que o saldo no final foi muito positivo para o senhor, né? Porque teve uma galera que foi apaixonada pelo senhor do começo ao fim. Imagino que isso tenha se sustentado depois também. Mas a minha dúvida é se isso converteu no lado financeiro, que o senhor falou numa entrevista recente que entrou motivado por um revés financeiro que o senhor teve. Queria entender se isso tem sido conforme o senhor esperava, dessa repercussão, além do carinho do público, ter virado também dinheiro no bolso. Então, óbvio que eu entrei por uma questão também que eu gosto muito do programa, mas todas as pessoas que entram num reality show é uma hipocrisia a pessoa falar que ela não entra, não pensa em algum retorno financeiro, né? É meio óbvio que eu pensava nisso. Tem sido muito positivo, sim, eu tenho Eu só trabalhado saio da cama bastante. por causa disso. Tem que ir, não tem, Júlio? Tem que Claro. estar aí. Primeiro de tudo, eu gosto muito de vocês, tá? Olha, eu já vi uma entrevista. Júlio, você sabe que tem uma entrevista sua que eu tenho um ataque de riso, que é um negócio que eu não lembro o nome da Globo. A Globo. Eu morro de rir disso. A Globo, boa. Cara, Essa é eu acho icônica. isso muito bom. É prima dela. Icônico. Gente, mas eu vejo até hoje, eu morro de rir. Então, eu acho que foi muito positivo, sim. Eu tô tendo muito trabalho. Logo que eu saí do programa, eu ainda continuo sendo da Globo relacionado aos esportes, né? Que eu sou comentarista esportivo da Globo, então eu já fiz Copa do Mundo, eu já fiz abertura de circo, eu já fiz presença VIP, eu já palestrei, inclusive ontem eu palestrei na Fundação do Fenômeno. Eu tenho agora, nessa próxima semana, acho que eu vou fazer 10 ações beneficentes que tem retorno também financeiro, por mais que seja beneficente, que eu vou entregar 2.000 kimonos para crianças com algum tipo de projetos sociais, né? Meu projeto social, ele deu um levante muito grande. Eu vou abrir outra unidade esse ano, eu tenho uma unidade na Penha que eu atendo 200 crianças, eu consegui outra em Macuco, vou abrir provavelmente uma em Angra, e já tenho outra que a gente fechou para o ano que vem também. Eu tenho me desdobrado em todos os meus tempos para tentar ser o mais presente possível. Tenho também dado atenção a todas as emissoras que a gente tem tido procura para dar entrevistas. Lógico que isso não é algo financeiro, isso é algo para retorno do carinho que as pessoas têm comigo, mas tenho trabalhado bastante, assim, tipo, tem sido muito positivo. Já fiz uma coisa que eu não fazia muito, que é publi de Instagram, das minhas redes sociais, plataformas digitais. Eu já tenho feito, fiz algumas já depois, e tem algumas já marcadas. Tem muito trabalho, assim, positivo, sabe? O que eu fico muito feliz é que eu tenho feito muita coisa social. Eu tenho tido muito convite social que, de alguma maneira, a minha imagem pode contribuir para outras pessoas irem em busca do sonho delas. Então, eu tô num saldo que eu considero bastante positivo. Eu tô muito satisfeito, porque a gente é inevitável, né? Nós somos seres humanos. Eu fico olhando para ver o que as pessoas estão fazendo da minha própria edição, se está todo mundo trabalhando, se está sendo positivo. E eu tenho visto pelo que as pessoas estão fazendo que o meu lado está sendo bem positivo, sim. Tenho tido muito contato com o pessoal dos anos 50, e principalmente Vitória, que eu falo todos os dias. Vitória é uma grande amiga. Vejo Vitória também trabalhando muito, prospectando muitas coisas. Tenho falado muito com o Gui, com a Dona Delma, principalmente a Dona Delma, que é uma pessoa que eu sou apaixonado, eu adoro todas as pessoas. Gente, desculpa, eu tô te chamando errado, agora que eu me toquei, o Chico. Eu tô falando errado aqui teu nome.
Eu Não, tô dando gafe aqui. que agora isso, que eu me toquei. Caio? Que Eu isso, pensei- Caio? Tá tudo certo, pô. Mas, ó, vocês viram lá no programa que eu erro o nome de todo mundo. Você sabia que esses É dias o a pessoa me jeitinho perguntou do o nome de todo Diego, que mundo? a gente já conheceu. É maravilhoso. Eu tava adorando. Eu vou assinar gente Júlio a partir de agora. Eu adorei. Acho até que eu tenho mais cara de Júlio do que Francisco. Mas a Bárbara tem uma questão pro senhor, Diego. Não você estava dizendo do projeto falar. social, quando você estava Desculpa. lá dentro. Imagina. isso? Quando você estava lá dentro, a gente já viu, né, que isso estava se refletindo aqui fora, até com campanha de Páscoa e tudo mais. Mas outra coisa que a gente observou é que você e a Dani tinham algumas inseguranças, né? Acho que até, sei lá, pelo tempo que vocês ficaram ali na ginástica, tinha algumas inseguranças com vocês em relação ao público, do que iam achar de vocês. Como é que tá para você hoje, depois dessa experiência em que vocês foram mostrados 24 horas por dia, não tinha como esconder nada, não tinha controle sobre a repercussão de nada? Você acha que hoje você aprendeu a rir mais de si mesmo, a se divertir, se cobrar menos nesse sentido? Você sabe que o que eu percebi no programa é que eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo. Se eu tivesse uma percepção melhor sobre mim antes do programa, eu acho que eu teria me dado outras oportunidades, sabe? Tipo, me julgado menos e ter vivido de uma maneira diferente até o final, sabe? Ter segurado a minha personalidade do que eu sou aqui fora até o final lá dentro, porque eu no final tava muito murcho, eu não tava conseguindo mais falar, eu já tava cansado, mas isso foi uma autoimagem absurda. O Big Brother é algo que eu falo para as pessoas que não tem como você saber sem você viver. É muito diferente de tudo que eu vivi na minha vida. Eu nunca posso negar que o meu maior momento da minha vida é minha medalha olímpica, são minhas grandes competições, mas o Big Brother, ele potencializa e ele é uma guerra diária que eu tinha contra a minha própria cabeça, assim, tipo, não, você consegue, você pode, você tem que enfrentar seus medos. Então, o pós, e lembrando, eu tenho sido eu 100%, assim, independente do que as pessoas pensam, e eu tô meio sem papas na minha língua depois que eu saí. Eu não tô tendo mais aceitando coisas que eu aceitava anteriormente, porque depois que eu fui vendo a maneira como eu me considero uma pessoa, engraçado falar desse jeito, bonzinho, sabe? Tipo, eu sou tipo aquele bonzinho que faz tudo que a mãe pediu, tudo que as pessoas pedem, e às vezes isso, ao meu olhar, era tratado como uma pessoa boba. Então eu tô tendo atitudes diferentes agora. Eu considero que o Big Brother, ele me amadureceu em muitos lados meus, que eu vejo que agora eu tenho a possibilidade de não só ser visto como aquele lado heróico do atleta, que é intocável, que é algo que eu nunca fui, mas de ir nos lugares. Gente, eu vou, por exemplo, eu saio, às vezes eu tenho vontade de subir no ombro, por exemplo, de um amigo meu. Eu faço essas coisas, eu sempre fiz assim, eu dou risada de tudo. Não, né? Eu tenho Porque ataque de pensa. riso, só que Ô, mas Diego, o meu ataque de riso aumentou, tá? Eu tô tendo ataque de riso ô, Diego, sem controle direto. essa questão da participação no BBB, tê-lo deixado mais humano, demasiadamente humano, o que é um fator muito interessante, acaba abrindo também uma questão de que, pô, o senhor participou lá, mas não foi só amizade, não foi só alegria, o senhor teve também algumas rusgas com algumas pessoas. A gente falou semana passada com o palhaço Ed, e ele comentou um negócio, uma impressão a respeito do senhor. Não, o Diego era um pouco nariz em pé, porque o circo dele era maior, não sei o quê e tal. Essa galera que o senhor não se deu tão bem no BBB e que algumas talvez tenham ficado com impressões não muito positivas, uma coisa normal, né, esperada do confinamento. Como que é a sua relação com isso? Com esse feedback às vezes negativo de não ter agradado todo mundo, de ter alguma rusga, especificamente aí com o palhaço Ed Danoninho, por exemplo? Então, eu vi a matéria relacionada ao Ed. Eu comentei até na publicação que eu vi que depois que eu saí do programa, parece que é muito tempo, mas 3 meses é pouquíssimo tempo. Eu não parei, depois que eu saí, eu não parei de trabalhar.
Tipo, eu comentei na publicação e mandei depois uma mensagem até no direct dele, falando que eu estava disposto, se ele quisesse, que eu fizesse uma apresentação no circo dele, que se ele quisesse tratar esse mal entendido da parte dele, que da minha parte não tem nenhum. Eu sou muito tranquilo com isso. Eu sou bem tranquilo, gente, tipo, em questão de brigas. Tipo, eu não tenho discussão com ninguém. Eu acho que ele é um cara que é trabalhador, que faz o corre dele. Circo é um lugar que eu gosto muito. Eu aplaudo todas as pessoas que fazem parte. Se existe algum resquício de problema, não é da minha parte, de maneira alguma. Eu tô bem seguro de mim, do que eu sou, da minha personalidade. Eu tenho uma personalidade diferente e eu não tive assim o contato como eu tive com os participantes até o final, porque o Ed ele saiu mais pro início. Então, a impressão que a pessoa pode ter sobre mim muitas vezes não é o que eu sou. Então, eu não me entristeço, não julgo, não. O meu grande problema é que eu vi alguns takes meus, foi num período até que eu tava muito carudo, porque eu sou carudo, tá? Tipo, eu tenho caras e bocas pra falar com as pessoas e é sem querer. E depois do programa eu tô reparando muito que eu sou assim. Eu não sabia que eu era tanto assim. Então, às vezes ele pode ter tido uma impressão errônea minha, mas eu tô super bem. Se ele quiser que eu vá ao circo dele, eu faço questão, eu faço Boa. questão de levantar a arte e a cultura, porque é um mercado muito difícil e defasado. Eu trabalho com isso. Eu tenho um querido amigo que é o Fred, que me levou para o circo, que eu provavelmente também vou fazer outra estreia dele agora. Eu não tenho aceitado estar no circo presencialmente, mais como eu estava antes do Big Brother há 4 anos seguidos, porque eu tenho trabalhado com outros cenários, porque eu ampliei a minha rede de trabalho, mas não é que o circo não tenha importância. E o programa, ele é sobre isso, gente. Eu Claro. acho que é super Mas válido, deu não pra tem... entender que em relação a você tá tudo bem, né? A situação do Ed. E quem sabe a gente encontre vocês aí no Sim, circo fazendo totalmente. alguma apresentação. Só para a gente finalizar, a gente falou aqui sobre a questão da dívida, sobre o quanto o pós, né, do programa te ajudou. Em relação à dívida mesmo, você A dívida, ela conseguiu ficou muito. Essa quitar? dívida, ela deu uma volta gigantesca. Isso daí falou de vários jeitos que ficou muito estranho. Aham. Eu até falei sobre esse assunto no meu Instagram, sobre até uma oportunidade que eu tive. E essas questões não foram dívidas, foram coisas que eu fui adquirindo por uma questão de saúde financeira que eu não tive desde criança. Com o esporte, eu não posso falar que eu não ganhei dinheiro com o esporte. O esporte eu ganhei dinheiro, sim, mas eu fui sendo desorganizado com muitas coisas por falta de conhecimento. E eu coloquei muitas coisas em mão de pessoas que me olhavam ali como eles eram, às vezes, sugadores. Então, eu não posso culpar as pessoas. Eu culpo realmente que eu não tinha tempo para nada. Eu treinava de 7h30 da manhã ao meio-dia, aí depois eu almoçava, fazia fisioterapia, aí eu voltava a treinar de 2 às mais ou menos 5, e eu ainda fiz faculdade. Eu não me formei depois no final, porque eu estava muito cansado até o final, mas ainda fiz faculdade de educação física nessa história. Então, eu não tinha tempo, na realidade, para outras coisas. E pensa que eu ainda era uma pessoa pública, e eu também tinha as minhas entrevistas que eu tinha que dar para os meus patrocinadores. Eu tinha muitas responsabilidades nesse período. Então, quando eu saí da ginástica como atuante,
eu tinha todos esses resquícios de coisas que eu estava aprendendo. Eu ainda era uma criança para muitas coisas. Eu acredito que hoje eu me considero uma pessoa muito madura. Eu tenho uma líder hoje, que é minha empresária, que foi minha primeira empresária, que é uma pessoa que cuida da minha vida em absolutamente tudo que vocês possam imaginar, em questão de advogado, em questão de assessoria, em questão de todos os mercados que eu tenho para ser feito. Hoje eu passo para ela. Mas eu não estava num período de, por exemplo, antes do Big Brother. Eu sei que as pessoas ainda no Brasil e em alguns lugares do mundo ainda me conheciam. Lugares do mundo que eu me refiro, o Chile, é um local onde eu tive um atleta que eu disputei muito. Então tem muitas pessoas que me conhecem lá. Eu sabia que eu ainda era bastante conhecido antes do Big Brother, que eu já deveria ter tido ido há muito tempo a começar a ter conhecimento. Só que eram períodos atuais da minha carreira. São O Big fases, Brother ele né? levantou e reacendeu. São fases, mas então acredito então que essa foi superada. Então agora não tem mais dívida, é um outro momento. Com certeza. Né? Com certeza, graças a Deus eu organizei. Que bom. Uma curiosidade, o que ajudava a desorganizar a sua vida financeira, assim? O senhor gostava de... Eu, por exemplo, eu compro muito gibi. Eu tenho um problema sério com o gibi. O senhor, o que era? Se era uma questão de desorganização, de ter ficado com pessoas que não cuidavam direito? Ou o senhor tinha um gasto diferente do que o senhor ganhava, sei lá, com roupa, balada? Você sabe que isso foi muito dito, né? Eu nunca gastei muito dinheiro comigo, porque tudo pra mim era de graça, né? Tipo, todas as coisas que eu tive na minha vida foram parcerias, né? Não é? Se tem uma pessoa que é very important person, que eu cuido de... Eu desde muito novo, para deixar isso bem claro, desde os meus 15 anos de idade, eu cuido da minha família toda. Então eu não peguei, meu dinheiro ele não foi usado para uma fatia só para mim. Perfeito. Não, mas eu ainda faço isso, tá? Eu ainda ajudo minha família toda. Eu tenho uma responsabilidade sobre muitas pessoas e eu tenho orgulho disso, porque eu digo que eu vim nessa vida para um ofício, sabe? Tipo, para passar a passagem de coisas positivas, de coisas boas, e eu tenho uma oportunidade que a grande maioria da minha família não tem. Então, eu, de alguma maneira, hoje eu capacito as pessoas. Por exemplo, eu tenho o meu irmão que hoje trabalha no meu instituto, que diretamente cuida de muitas coisas da minha vida. Eu tenho todas as pessoas que vão fazendo parte da minha vida hoje em dia, e eu vou tentando de alguma maneira colocar em cenários de coisas que eu tenho, de negócios que eu mesmo tenho, mas de uma maneira hoje em dia organizada. Porque antigamente o que eu fazia para todas as pessoas era sempre dar dinheiro. E eu acho que esse não é a maneira que você educa, né? A gente educa, na realidade, dando conhecimento. O conhecimento muitas vezes é trabalho, o conhecimento... Então, eu não acho que eu fiz nada errado, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Eu acho que a vida estamos aqui para aprender, e eu tive... Que bom que eu tenho oportunidade de me reinventar. Que bom que eu tenho mercados que me ajudam a eu sempre ter oportunidade de mudar em outros cenários. A gente está num período muito positivo, muito próspero, por conta de ter reacendido, o Big Brother ter reacendido a chama do Diego Hipólito, campeão do mundo, medalhista olímpico. E aí vocês estão com o Instituto Hipólito, né, que está sendo construído uma terceira... unidade em Angra dos Reis, já tem na Penha em Macuco. O senhor está com uma agenda de palestras junto com a sua irmã para falar a respeito do esporte, da importância disso. E também vai ter um projeto Nem aí... todas são juntos, tá? Algumas vezes somos juntos. Boa. E aí vai ter esse projeto de entrevistas com atletas e ex-atletas, os Ciclos. Vai ser no YouTube isso? Então, quem está estudando é minha empresária, que é o Ciclos. A gente tem também a possibilidade de um documentário para contar sobre a nossa vida, que eu acho isso muito importante, para motivar pessoas também, porque a minha vida foi uma vida muito comum, sabe? Tipo, as pessoas me colocaram num lugar muito grandioso por conta dos resultados, mas eu vim muito de baixo, então e eu não tirei as minhas raízes, eu não tenho
um tom acima com ninguém. Eu acho que quem convive comigo no dia a dia e eu sempre desafio as pessoas que já me encontraram na rua a encontrarem 10 pessoas que eu tenho tratado mal, por exemplo. 2 pessoas que eu tenho tratado mal. Eu não vou tratar ninguém. São Perfeito. incentivar pessoas. A Obrigado, palestra, Diego. ela tá sendo melhorada. Nada, querido. Nossa internet está falhando, acho que a internet está falhando um pouco. A gente tem que encerrar na TV aqui, mas queria agradecer demais. O senhor é uma grande inspiração para muita gente. Sua participação foi muito legal no BBB. E até a próxima oportunidade. Valeu, viu, Diego? Sucesso. Obrigada. Obrigado.